Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora, estudo da Bíblia, estudo da teologia. Matéria de hoje, doutrina do pecado, a marteologia. É a última aula sobre este assunto dessa matéria. Depois nós vamos estudar doutrina da salvação na sequência. E o ponto de hoje, para concluir a matéria, olha aí na tela, as consequências do pecado. Você sabia que o pecado traz terríveis consequências? Vamos analisar as consequências do pecado? Eu vou expandir para você aí na tela a primeira consequência do pecado. Olha aí na tela. A culpa. Quando Deus procurou Adão no jardim do Éden, logo após a transgressão, ele se desculpou. Veja o texto de Gênesis 3:10. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Está vendo? Então a primeira consequência do pecado, a culpa. Olha que coisa terrível. O homem tinha comunhão com Deus, mas a partir do momento que ele desobedeceu, ele já se esconde de Deus e procura justificar-se, desculpar do seu erro. Segunda consequência do pecado, guarda bem, hein? Então, a primeira a culpa, segunda consequência do pecado, olha aí na tela, separação de Deus. O castigo conferido a Satanás e aos seus anjos que o seguiram na rebelião é estar para sempre em tormento e distantes de Deus. Olha o texto de Apocalipse 20:10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Está vendo? Primeira consequência do pecado, a culpa. Segunda consequência do pecado, a separação de Deus. E por último, a morte. Só que nós temos três tipos de mortes. Vamos ver, recapitular os três tipos de mortes? Olha aí na tela. Morte física. Gênesis 3:19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Está vendo? Morte física, consequência do pecado. Morte espiritual, olha aí na tela, morte espiritual. O apóstolo Paulo elucidou que, distantes de Deus, estamos mortos. Veja o texto que está em Efésios capítulo 2, versos 1, 2 e 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Tá vendo? Isso nós já aprendemos. Então, morte física, morte espiritual. As pessoas que não tiveram encontro com Deus estão mortas espiritualmente. E por último, a mais terrível das mortes. Olha aí na tela, morte eterna. Após o juízo final, a morte, juntamente com o Hades, será lançada no lago de fogo, e deu o mar os que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse 20, 13 e 14. Viu como são terríveis as consequências do pecado? Então, sentimento de culpa, separação de Deus e a morte. Morte física, morte espiritual
e a morte eterna, ficar eternamente separado de Deus. Mas nós vamos aprender como não sofrer as consequências do pecado em nossas vidas. Nós vamos aprender a partir da próxima aula soteriologia, doutrina da salvação. Não vai perder a próxima aula. E se você quiser aprofundar ainda mais um pouquinho sobre esse assunto, acesse o nosso site, o www.icp.com.br, www.icp.com.br. Lá tem muito material sobre este assunto, sobre os nossos cursos também. Se você quiser adquirir o nosso material, porque tudo que eu ensino aqui você encontra com riquezas de detalhes nos nossos módulos. Então acesse o nosso site, lá tem tudo, a nossa grade, o conteúdo programático e como você faz para adquirir o nosso curso. Aproveite e avise seus amigos, o pessoal da igreja, o pessoal da escola, sobre estas aulas. São aulas curtinhas, dessa forma todos podem aprender a genuína palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.